Olá pessoal, vamos dar continuidade falando sobre as emoções e hoje vamos falar sobre o medo. Como eu falei no vídeo anterior, o medo é uma emoção básica que já nasce com a criança e ela vai se desenvolvendo com o amadurecimento. A criança se dá conta desse medo efetivamente em torno dos 2 aninhos. É quando ela começa a demonstrar muito medo, até mesmo de situações que antes para ela eram muito tranquilas. A criança sempre ouvia a história do lobo mau, por exemplo, e de repente ela começa a ter medo quando aparece naquela página da história o lobo mau. Ela começa a demonstrar medo de algum bichinho que antes ela não tinha nenhuma reação, pelo contrário, né? Ela gostava, ela passava a mão no bichinho, de repente naquela idade dos 2 anos ela começa a demonstrar esse medo. É como quando a criança começa a se dar conta dessa emoção, não que ela não existia antes. Muitas vezes a criança pequenininha, ela estranha pessoas desconhecidas, lá em torno dos 8, 9 meses, a criança já não se permite ir no colo de qualquer pessoa, né? Ela já tem um pouco dessa emoção aparecendo, quando ela vai engatinhar e às vezes ela para e recua diante de algum perigo. O medo é uma emoção que nos protege, ajuda a gente a evitar situações que podem ser perigosas. O que nós precisamos é ajudar a criança a entender esse medo, as reações que o seu próprio corpo produzem quando ela tem medo. Quando nós sentimos medo, o nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir. Isso é a reação mesmo fisiológica que acontece com o nosso corpo e nós precisamos ajudar a criança a entender. Muitas vezes quando a criança tem medo, ela treme, né? O coração fica acelerado, ela pode ter várias reações corporais e a gente pode começar a sinalizar isso para a criança também. Aqui nesse livrinho, esse livrinho se chama Quando Sinto Medo, ele faz parte de uma coleção que trabalha várias emoções e eu super indico para você ajudar a sua criança a trabalhar o medo. E ele começa mostrando justamente essas reações fisiológicas do corpo. Vou mostrar para você aqui, ó. O coelhinho aparece, né, como se o medo fosse tanto, que o coração dele está tão disparado que é como se esse coração fosse sair do corpo dele. Os pelos ficam arrepiados e muitas vezes acontece isso com a gente também quando a gente tem medo, né? A gente tem um calafrio, a gente fica, né, tendo reações corporais que são muito intensas. E geralmente a nossa vontade é de fugir, de se esconder daquilo que nos dá medo, não é isso? Então a gente vai trabalhando com a criança, conforme a gente vai lendo o livro, o que de fato acontece, o passo a passo, o que nós sentimos no nosso corpo, quais são as nossas reações comportamentais. O livro vem trazendo também algumas situações bem típicas que a criança passa de medo. O medo dos animais, que podem ser insetos, pode ser um cachorro, pode ser uma criança que briga com ela, ou um adulto que briga com ela, ou uma situação de escuro, onde a criança fantasia que está vendo alguma coisa. Isso é bem típico também, né? A criança não quer dormir sozinha no quarto, não quer dormir com a luz apagada. E muitas vezes esse medo vai fazer com que a criança peça ajuda. E é isso que a gente tem que dizer a ela, que quando ela está sentindo medo, ela pode pedir ajuda para alguém. Ela não precisa ficar sentindo esse medo sozinha, ela não precisa ficar escondendo esse medo. Ela pode verbalizar e pedir ajuda para alguém. E é interessante também porque o livro vai trabalhar como o medo ele aparece de forma diferente para as pessoas. Tem algumas pessoas que têm medo, por exemplo, de cachorro e outras pessoas não. Aqui ele está mostrando, né? Um coelhinho com medo de alguém fantasiado de fantasma e o outro se divertindo com a situação. E a gente tem que mostrar para a criança que tudo bem, cada um reage de uma forma diferente e tudo bem sentir o medo. A gente não precisa não sentir medo. O medo é protetivo. É isso que a gente precisa ensinar para a criança. Tudo bem sentir medo. Algumas coisas são importantes sentir medo. Quando a gente chega perto de uma altura muito grande, muito alta, a gente precisa sentir medo. Se a gente não sente medo, a gente não se protege, a gente pode cair, a gente pode se machucar. Então a gente tem que dizer para a criança que o medo ele ajuda a gente a se proteger. Agora, existem medos que são desnecessários. Nesse caso aqui, é um medo que é uma pessoa fantasiada. Ele pode enfrentar esse medo, ele pode ter coragem. O
que é ter coragem? Muitas vezes a criança e nós mesmos, adultos, falamos erradamente para a criança. Coragem é não ter medo, mas a coragem é justamente o contrário. A coragem é o enfrentamento desse medo. É quando você enfrenta o seu medo, você tem um ato de coragem. Então, quando a criança entende que ser corajoso é ter medo e enfrentar o seu medo, isso ajuda a ela mais facilmente a lidar com essa emoção. E por fim, o livro fala sobre a importância do adulto nessa ajuda do enfrentamento do medo, né? De mostrar quais são os medos reais e os medos que não são reais. Naquele caso do menino, do coelhinho fantasiando que tinha um fantasma, quando o adulto acendeu a luz, ele percebeu que não tinha um fantasma, era só uma pilha de roupas com boneco em cima. Então a gente mostra para a criança realmente que muitas vezes ela vai precisar de ajuda para enfrentar esse medo. E ele acaba de uma forma divertida, dizendo que muitas vezes até nós gostamos de nos colocar nessa posição de quem dá medo, de quem assusta, e que isso pode ser divertido também, né? A gente só precisa entender como isso vai funcionar, se isso não vai amedrontar demais a pessoa, né? Muitas vezes numa situação de carnaval, de Halloween, a gente se fantasia e tudo bem, né? É uma grande brincadeira, brincar com esse medo também. Então esse é um livro, gente, que ajuda muito a criança em diferentes idades. Eu já trabalhei esse livro com crianças muito pequenas e com crianças maiores, de 10, 11 anos. Então, dependendo da idade da criança, você vai abordando e aprofundando de uma forma diferente e vai ajudando a criança a entender como ela pode enfrentar esse medo. Espero que essas dicas tenham te ajudado a ajudar a sua criança em relação aos seus medos. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.